Eu fiquei de fazer uns vídeos pra YouTube e eu não fiz essa semana no feriado. O tempo tava muito ruim, o sol assim, não apareceu praticamente, então a luminosidade ficou horrorosa. Continua assim, né? Mas eu aproveitei que eu tô aqui na cozinha agora, vou colocar a louça na máquina, tirar a louça suja, a louça limpa, aliás, e colocar a louça suja lá. E vim falar um pouquinho. E talvez esse seja, então, o primeiro vídeo que vai lá pro YouTube. Eu vim falar que eu faço low carb, né? Às vezes cetogênica, mas principalmente low carb. Há muito tempo já, acho que eu devo ter começado com cetogênica em 2016. E aí perdi 20 quilos. Depois, em 2020, eu tive a lesão na medula, recuperei o peso na pandemia e tomei cortisona. Foi horrível. É um período de muito estresse, assim, o trabalho tava muito ruim, eu trabalhava numa empresa que eu detestava. Então era muito difícil pra mim. E aí tudo isso combinou e eu ganhei 18 quilos. Não de uma vez, né? Você nunca ganha 18 quilos de uma vez. Você vai aos pouquinhos, mas aí quando veio a lesão na medula e eu tomei a cortisona foi quando realmente eu ganhei muito peso de uma vez. Aí eu voltei pra low carb cetogênica de novo. Na verdade, fiz cetogênica há 2 meses sem nenhuma proteína não, sem nada de leite, sem nenhum derivado de leite. Tirei derivado de leite e eu já sou vegetariana, então foi uma cetogênica ovo-vegetariana. Eu conseguia consumir ovo ainda, mas eu não podia consumir nada que fosse derivado de leite por 2 meses. Perdi todo o peso de novo. E aí eu tava assim, a minha média é 70 quilos, tá? Tranquilo. De 66 a 70 é como fica o meu peso, ele fica oscilando ali. Quando eu fui para os Estados Unidos de férias, eu estava com 70 quilos. Quando eu voltei, eu estava com 73. E eu não consegui mais perder. E eu não sei o que aconteceu umas 2 semanas atrás. Eu cheguei em 77 quilos. Eu engordei 2 quilos num dia. E eu me peso todo dia. Então eu sei meu peso. Em um dia, meu peso subiu 2 quilos. Por algum motivo, além disso, eu tive um segundo fluxo menstrual. Desde que eu troquei o DIU em abril do ano passado. E assim, eu não menstruava há 10 anos. E aí eu tive em 60 dias, eu acho que não deve ter sido em dezembro, e um agora, 2 semanas atrás, culminou, foi no mesmo dia em que eu engordei os 2 quilos. Então não sei se foi retenção por causa disso, pode ter sido. Assim, como eu não menstruo há 10 anos, né, o que eu digo fluxo menstrual é um dia de sangramento. Teria um spotting. Mas é mais do que spotting, porque spotting são gotinhas, né? Um dia, que não é o meu normal. Então eu não sei se foi essa combinação, eu sei que eu acabei num dia engordando 2 quilos. Não dá. Aí quando que eu comecei a tomar o Ozempic? Acho que foi em 2020, foi a primeira vez que a doutora Ju me receitou o Ozempic. Quando eu estava com a lesão na medula. Eu precisava perder peso. E ela deu risada uma vez dizendo que eu faço Ozempic intermitente. Porque eu não uso direto, eu uso de vez em quando. E aí tem muita gente falando muito mal do uso do Ozempic pra perda de peso na internet, muita gente. Assim, vem reclamações de que, poxa, você tá tirando remédio de um diabético. Isso principalmente eu vejo fora do Brasil. Ou não é pra isso, né? Isso é uso off-label. Assim, eu não sou médica, eu não sou nutricionista, mas eu vou dar a minha opinião como uma usuária de Ozempic. Você não tá tirando, pelo menos aqui no Brasil, você não está tirando o remédio de um diabético, porque o remédio está disponível para comprar a qualquer momento. Eu, por acaso, tenho receita, mas você compra o Ozempic sem receita, tá? No Brasil. E eu nunca fui a uma farmácia e pedi Ozempic e não havia Ozempic para vender. Eu sei que isso acontece nos Estados Unidos, por exemplo, eu acho que no Reino Unido também. Teve falta, de fato, do remédio. Não é o caso aqui, tá? Então você não tá tirando remédio de ninguém. O Ozempic é um remédio caríssimo. Caríssimo. Com desconto do laboratório, você paga R$970, tá? São 4 doses, dá pra um mês. Você toma uma dose por semana. Então é um remédio super caro. Adoraria que fosse mais barato para os diabéticos e para quem quer perder peso. Mas infelizmente não é a realidade. Então continuo dizendo, você não tá tirando remédio de ninguém, porque infelizmente são pouquíssimas pessoas, inclusive, que podem pagar o Ozempic. Isso é com desconto do laboratório, tá? Se você for comprar sem desconto nenhum, você vai pagar mais de R$1.000 fácil. Eu tomo de 1 miligrama. O de, acho que é 0,25 o outro. É um pouquinho, mas tipo R$100 mais barato. R$150 mais barato. E aí o segundo ponto tudo bem que ele é off-label,
Mas quantos remédios não começaram com o uso off-label e depois evoluíram, né? Para que esse uso virasse label. Um exemplo, o Victoza. Eu tomei Victoza muitos anos atrás. O Victoza é no mesmo estilo do Ozempic, só que é um outro hormônio, né? E ele tomava todo dia, então judiada, né? Pra tomar aplicação de injeçãozinha todo dia. E com o tempo, ele começou com o uso off-label, também era um remédio para diabetes, acho que ainda existe o Victoza. E aí começou o uso off-label para perda de peso. E eventualmente foram feitos estudos e foi comprovado que funcionava mesmo, e aí surgiu o Saxenda, que é o Victoza numa dose maior do que o diabético toma para perda de peso. Então, isso não quer dizer que não vai acontecer o mesmo com o Ozempic, mas a gente tem que começar a usar, né? E você precisa ter responsabilidade para usar. Então, eu uso, mas foi receitada por minha médica, que eu diria a melhor endocrinologista do Brasil e que eu diria muito mais do que uma simples endocrinologista, né? Ela pratica medicina funcional e ela sabe os riscos, o ônus e o bônus, né? Então, assim, quando ela pergunta sempre, como é que tá? Você tá usando o Ozempic? Eu usei nos últimos 6 meses, usei 2 vezes. Ainda assim, ela sempre checa meu pâncreas na consulta. A gente sempre faz um ultrassom pra ver se tá tudo bem, porque existe um risco de que ele cause dano ao pâncreas no uso contínuo, e eu não faço uso contínuo. E ainda assim, eu faço acompanhamento. E eu tomo muito suplemento, eu tenho uma dieta um pouco mais restritiva, porque eu não como carne, mas eu não acho que isso seja um problema, mas eu suplemento bastante. Eu faço um bom acompanhamento com exames, o meu check-up assim, é mega completo. E eu me alimento bem. Me alimentar mal não é um problema. Eu me alimento bem. Eu como legumes, eu como verduras, eu como vegetais, eu como pouca fruta, como pouquíssimo carboidrato. Hoje, por exemplo, eu comi queijo quente com um pão espelta, acho. Tem carboidrato. Mas eu não comia carboidrato assim. Eu não comia pão há mais de 10 dias. Com certeza. Arroz, farinha, nada disso. Meus carboidratos vêm de vegetais. Uma abóbora, um grão de bico, né? Então é bem diferente, é uma alimentação boa. Então o Ozempic realmente ajuda, e ajuda muito, gente. E aí eu vou dar o exemplo do Ian. O Ian é super resistente com isso, super. O Ian fez bariátrica, meu marido, o Ian, fez bariátrica em 2015. Ele tinha 135 quilos quando ele fez a bariátrica. Eu acho, na verdade, que ele estava um pouco mais leve, porque o médico fez ele perder peso antes de operar. Eu acho que 135 foi o peso máximo dele, e ele caiu, acho que pra 125 quando ele operou. E aí ele perdeu 40 quilos, foi pra 85. E depois ele ganhou, porque ele tava, inclusive, parecia doente, com 85 quilos. Aí ele ficou lá em 90, 92, esse é o peso dele. E no final do ano ele deu uma desbirocada, se entupiu de doce, engordou. Tentou, não conseguia. Ele vem de várias lesões, ele ficou fazendo fisioterapia o ano passado, quase o ano inteiro. Lesão no ombro, lesão no tennis elbow, né? Lesão no cotovelo. Então ele não tava se exercitando tanto, não conseguia perder. Ai, tá bom, vou tomar o Ozempic. 2 doses, 2 semanas de Ozempic, ele já perdeu quase todo o peso que ele precisava. E eu, depois daquele dia, né, que eu engordei 2 quilos um dia, eu falei, cara, não dá, eu preciso tomar também. Então eu tomei. Então eu tomei segunda passada um Ozempic pela primeira vez, depois de muitos meses, sei lá, já devia fazer mais de 6 meses que eu não tomava. Segunda passada até hoje, que é domingo, né, então não completou uma semana ainda, eu perdi 3,9 quilos. Sem mudar mais nada na minha dieta, tá? Minha dieta normal, eu faço jejum intermitente, de 16 por 8 normalmente, eu faço jejum de 23 por 1, uma vez por semana. O que acontece? O Ozempic me deixa muito enjoada, muito. Eu sou uma pessoa que sente enjoo, que pra sair de carro, para ir ao trabalho, eu tomo Dramin. Eu sou uma pessoa que sente muito, muito enjoo. Com o Ozempic, você vai pra um nível assim, fora do normal, o enjoo que eu sinto. Eu não consigo comer. E aí eu consegui fazer jejum essa semana de 24 horas, né, 23 por 2 vezes. Mas mesmo assim, mesmo nos dias que eu comi, eu como menos, porque eu sinto menos fome. Não mudei o tipo de comida que eu como, continuo comendo o mesmo tipo de comida, mas eu sinto menos fome. E então eu como menos. O Ian, por exemplo, sente um enjoo também, não no mesmo nível que eu, mas ele para de ficar snacking, né? Comendo o dia inteiro. Que ele fica sempre come uma besteirinha, come um M&M's, come umas castanhas, come um salgadinho, ele come mal, alimentação de criança.
o dia inteiro comendo. Com o Ozempic ele não faz isso, porque ele não sente essa vontade de comer. E ele sente um pouco de enjoo também. Mas assim, eu perdi 4 quilos em uma semana. É sensacional. Então, pra quem tá com dificuldade de perder peso, eu não vou dizer que é um remédio milagroso e que se você, sabe, não tá nem aí e come mal, vai ser ótimo pra você. Mas se você tá lá dando uma sofridinha e toma, funciona super bem. Eu tomo e sou feliz com isso. Tem efeito colateral? Tem. Você vai passar mal? Eu passo. E eu tô acostumada. Eu passo mal, assim. É sofrida. Os primeiros 2 dias são horrorosos. Você dá vontade de morrer de enjoo. Até hoje eu ainda sinto enjoo. Tipo, hoje eu fui almoçar e a comida, assim, não é apetitosa. Não tava descendo bem. Você perde essa vontade de comer. Mas funciona super bem. E aí, ai, mas você vai ficar sem comer, fica fazendo jejum e tal. Gente, eu tenho gordura pra caramba no meu corpo pra queimar, tá? Eu posso ficar de jejum tranquilamente, que isso não vai ser um problema. Então, não é um problema deixar de comer. Deixe de comer e o seu corpo vai usar gordura que você tem aí guardada. Esse é o objetivo, né? Come menos, de preferência não come carboidrato, ensina seu corpo a queimar gordura, come pouco carboidrato, come carboidratos bons, né? Vai comer pouco carboidrato, não vai comer açúcar. Come vegetais. Escolha os carboidratos que você vai comer. Quer dizer que eu não como doce? Jamais eu como doce. Mas eu escolho muito bem o doce que eu vou comer. Não é todo doce que eu coloco na minha dieta. E um remédio desse pode, de repente, ajudar. Então, eu vim só dar um depoimento sobre isso, porque eu falo bastante, né, de dieta no meu Instagram. Apesar de eu não ser nutricionista. Mas é um assunto que eu amo. Desde que eu emagreci da primeira vez, eu amo. E a doutora Ju, lá em 2016, me falou do Gary Taubes, que é um jornalista. E me recomendou alguns livros dele. Eu devorei os livros. Good Calories, Bad Calories. Eu acho que o Good Calories, Bad Calories eu nunca vi em português aqui no Brasil. Mas calorias boas, calorias ruins. Ele fala da diferença de uma dieta à base de carboidrato e uma dieta à base de gordura. É um livro bem denso, assim, cientificamente, sabe? Apesar dele ser jornalista. Então não é um livro tão legal. Pra quem tá começando, eu falaria pra ler o Por que Engordamos, que também é dele, e que tem em português, tenho certeza. E o outro é The Case Against Sugar. Eu não sei se traduziram igual em português, se é o caso contra o açúcar, mas procure pro Gary Taubes que você vai achar. Então leia, eu adoro esse assunto, então eu leio, me informo. Tem os livros do Dr. Will Cole também, o Ketotarian, que é pra quem é uma dieta vegetariana cetogênica. E o Intuitive Fasting, que é jejum intuitivo, que é muito legal também. Se você acha que pode ser uma boa pra você, procure um médico bom. Eu super recomendo a doutora Juliana Bica. Eu sei que a agenda dela é bem difícil pra quem é paciente novo, mas na clínica dela tem um monte de gente que atende no mesmo protocolo que ela, né? No mesmo estilo de medicina dela. Mas você também pode se informar e ir atrás das melhores opções. Então, esse vai ficar assim como o primeiro vídeo de introdução de um assunto super aleatório, mas que eu acho que é legal a gente falar e eu dar a minha experiência sobre como eu perco peso e como eu me alimento e sobre o Ozempic, que é algo tão polêmico hoje em dia. Até o próximo.